Olá! Há 3 anos, o mundo inteiro parava diante da pandemia da Covid-19. O Brasil acumula mais de 700 mil mortes causadas pelo coronavírus. Já no mundo inteiro, esse número se aproxima de 7 milhões. Em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Mas mesmo com quedas de morte, declínios nas hospitalizações e o avanço da vacinação, a Covid-19 deixa marcas. E as possíveis sequelas causadas pela doença é uma delas. A Covid longa tem sido diagnosticada em pacientes que persistem com sintomas mesmo após o período de infecção do vírus. Com foco em uma nova alternativa anti-inflamatória para tratar complicações pulmonares e cerebrais, um grupo da Universidade Franciscana e da Universidade de Toronto, no Canadá, tem trabalhado junto para desenvolver alternativas com o uso de produtos naturais ou moléculas isoladas. Para nos ajudar a entender melhor a Covid longa e explicar como a ciência tem trabalhado para minimizar essas sequelas, a gente recebe a coordenadora do Laboratório Andreasa, do Departamento de Farmacologia e Toxicologia da Universidade de Toronto, Ana Cristina Andreasa. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me ter aqui com vocês, é um prazer enorme. Quem também participa deste bate-papo e nos ajuda a entender esta grande pesquisa é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Nanociências da Universidade Franciscana, Alencar Kolinski Machado. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu começo então com a professora Ana. Eu queria que a senhora falasse como que a ciência tem estudado e tem entendido a Covid longa. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta que é difícil de responder, porque acho que todos nós ainda estamos tentando iniciar a entender o que é a Covid longa. Na pesquisa, o que tem mostrado no momento é que há consequências que variam entre distribuição do olfato, do gosto, mas os problemas que nosso laboratório, entre o Alencar e o meu laboratório, estão focando são problemas cerebrais que continuam após a infecção com o Covid. O SARS-CoV-2, ele é conhecido como ativar a inflamação nas células para poder entrar nas células. Quando essa inflamação se forma nas células, há consequências. E a gente achava que essas consequências seriam imediatas, causadas pelo vírus. Quando o vírus sai, a inflamação diminui, não haveria mais consequências longas. Mas agora começamos a descobrir que não é verdade, que essas consequências do aumento da inflamação mantêm e continuam em alguns pacientes com consequências que variam a dano respiratório, consequências cardiovasculares e, mais importante, por exemplo, confusão mental, que é muito hoje falado e associado com a Covid longa. E esse é um dos áreas de estudo que o Alencar e o meu laboratório estão tentando descobrir qual que é o mecanismo, que a gente vai falar um pouquinho mais nas outras questões hoje. E essa pesquisa, entre a Universidade Franciscana e o Laboratório Andreasa da Universidade de Toronto foi nomeada como Estudo dos Mecanismos Envolvidos no Desenvolvimento de Problemas Cognitivos e Psiquiátricos pós-Covid-19. Professor Alencar, eu queria que o senhor falasse que tipos de moléculas são usadas para encontrar alternativas nesses tratamentos pulmonares e cerebrais dentro da pesquisa realizada por vocês. Bom, então o nosso grupo, juntamente com o grupo da professora Ana, e outros parceiros também, vem estudando em especial produtos de origem natural, extratos de produtos naturais, especialmente da região amazônica, enfim. Então, a gente tem investigado se esses extratos produzidos aqui pelo nosso grupo, se eles possuem essa capacidade de modular a questão inflamatória ou ainda trazer algum benefício ou prevenção dessas consequências de mais longo prazo, como a professora Ana Andreasa comentou. E também nós estamos partindo agora a estudar moléculas mais isoladas,
moléculas que sejam derivadas desses extratos, para, quem sabe, futuramente a gente poder, de fato, propor, né, uma formulação ou algo nesse sentido que vai impactar mais diretamente essa população que apresenta essas consequências em decorrência da infecção prévia pelo SARS-CoV-2. Bom, inclusive, né, esses estudos que vêm sendo desenvolvidos aqui pelo nosso grupo, né, em parceria com o laboratório da professora Ana, envolve alguns modelos de maior complexidade, digamos assim, né, envolvendo a utilização de minicérebros e mini-pulmões, que seriam os organoides cerebrais e pulmonares. Então, professora Ana, como que tem sido assim, o desenvolvimento dessas estruturas, né, desses organoides que têm sido utilizados nessa pesquisa? Primeiro passo para conseguir chegar a esses organoides cerebrais ou pulmonares, a gente tem que pegar as células dos pacientes, a gente coleta o sangue do paciente, tira as células brancas do paciente que contém a mitocôndria, que vem da sua mãe, e o DNA nuclear, que vem do pai e da mãe. Então, essas células brancas que mantêm a genética que formou você, a gente ensina essas células a voltarem atrás em tempo e formar o que se chama de Induced Pluripotent Stem Cells, as células troncos. Essas células têm capacidade de agora se transformar em qualquer células do seu organismo. Como que a gente faz isso? A gente pega essas células, que agora foram as células brancas do paciente, transformá-las nas células tronco, e agora passamos a ensinar essas células com, vamos dizer, comida para células, se a gente quiser chamar assim. Botamos fatores que ensinam essas células agora a voltar a ser células cerebrais, ou se transformar em células pulmonares, ou células musculares, cardíacas. A gente pode transformar essas células troncos em qualquer organoide. Leva tempo para fazer isso. Para transformar da célula branca a célula tronco, a gente passa em torno de 180 dias. Quando chega nesse momento, a gente tem que passar a transformar ela. Vamos falar no organoide cerebral. Demora de 3 a 9 meses para a gente começar a fazer os estudos. Então, esses estudos são lentos. Como vocês podem imaginar, essa é uma pesquisa que está começando para a gente começar a entender os efeitos da Covid longa. Mas por que que é tão importante, na minha opinião, e eu acho que Alencar, acredito que eu share essa opinião de você também. A gente acha que é importante porque a gente tem a genética que vem do paciente, a gente pode agora reintroduzir o vírus na célula do paciente, ver, o efeito agudo do vírus com a genética específica daquele paciente diretamente em células cerebrais ou células pulmonares que são parecidas com as células do paciente. Outra opção, que é o foco desse trabalho que o Alencar estava falando antes, é coletar o sangue dos pacientes após eles terem se recuperado do Covid e terem já manifestado disfunções psiquiátricas ou neurológicas. E agora comparar num outro grupo com os que não tenham desenvolvido essa alteração neurológica ou psiquiátrica do Covid longa. Quando a gente faz esse trabalho, a gente tem a capacidade de comparar os dois grupos e começar a entender quais os mecanismos que estão por trás da infecção do SARS-CoV-2, que é o mecanismo que está levando a efeito da Covid longa. Na inflamação, o mecanismo que a gente acredita que esteja envolvido com a Covid longa, e lembrem, isso são dados preliminares. A gente tem muitas pesquisas ainda a fazer para termos resultados conclusivos.
Mas no momento, o que a gente sabe é que a alteração num sistema inflamatório chamado NRLP3. Parece um nome longo, mas não se importa com o nome. O que importa é saber que esse NLRP3 é como um sistema que sente nas suas células, um sensor. Ele vê o vírus, vê a radiação, poluição, estresse oxidativo, e ele se ativa, formando o que a gente chama do NLRP3 inflammasoma. Esse inflammasoma, ele ativa a produção de citoquinas. Essas citoquinas são boas no começo, porque elas dão o boost no nosso organismo para tentar se liberar desses problemas que o NLRP3 fez um sensor a se ativar. O problema é que se ativa e continua a ativação muito grande. Aí a produção da inflamação passa a ser contínua, e isso leva a danos. Alguns pacientes com o COVID-19, com o COVID-19, são mais sensíveis à ativação desse NLRP3, outros nem tanto. Então, a nossa hipótese no trabalho é que os pacientes que desenvolvem a COVID longa tenham mais sensibilidade de ativação do NLRP3 inflammasoma, sendo que leve eles a terem mais inflamação e possivelmente maiores consequências. Qual que é o que a gente espera que a gente consiga? Com as moléculas que o professor Alencar Machado faz no trabalho dele, que a gente consiga tentar reverter esse processo. A gente não vai conseguir prevenir agora, né? Porque o COVID já continuou, já temos muitos pacientes no mundo com COVID longa. Mas será que temos como reverter sem causar outros danos? Com certeza, professora, é um grande projeto, como a senhora falou, ainda são resultados preliminares, né? Mas a respeito disso eu queria que a senhora comentasse um pouquinho mais. A gente sabe que a pesquisa passou por períodos difíceis e ainda passa, né? Mas da importância, então, de ter pesquisadores, cientistas, né, tão envolvidos nessa causa, que a gente sabe que a Covid ainda deixa muitas sequelas, não de luto, de incertezas nas pessoas, mas também a respeito da Covid longa, né, que traz essas possíveis sequelas muito prolongadas. Com certeza, tu tem razão. A linha do Covid, tanto no meu laboratório como do Alencar, é uma linha nova. Todos os pesquisadores ao redor do mundo tentaram, de alguma maneira, investir tempo, dinheiro, suor, para tentar descobrir e ver como a gente pode ajudar a sair dessa pandemia. No nosso caso, foi desde o início, nós pensamos, se há um vírus que está levando ativação de inflamação, e essa inflamação é tão grande que está levando consequências pulmonares drásticas, cardiovasculares e cerebrais drásticas, nós temos que achar maneiras a modular essa alteração da inflamação. No início da pandemia, eu e o Alencar começamos a discutir o potencial de utilizar produtos naturais em tratamento do SARS, da infecção com SARS-CoV-2. Muito difícil para a gente conseguir levar à frente no meio de uma pandemia. O que a gente sabe no momento é que há alguns resultados preliminares demonstrando, sim, que há possibilidade que essas moléculas que o Alencar tem desenvolvido no laboratório dele possam efetivamente diminuir a ativação do NLRP3, tanto nos organoides cerebrais quanto nos organoides do pulmão. No entanto, o que não sabemos ainda, estamos pesquisando, é quanto que esse método e essas moléculas são eficazes a longo tempo a prevenir, reverter as consequências da Covid longa. Professora Alencar, a professora Ana falava ali das moléculas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do trabalho produzido aqui na Universidade Franciscana.
É um desejo? Podemos dizer que no futuro podemos ver fármacos, né, feitos com essas moléculas naturais que podem tratar e até mesmo prevenir esses sintomas? Como a professora Ana comentou, né, é uma temática nova para ambos os grupos, né, e a gente vem aí somando esforços para tentar justamente atingir de maneira concreta a população em geral e trazer um benefício social. A gente vem trabalhando e pesquisando esses produtos naturais, enfim, desde 2015, então já são uns quantos anos de investigação. E quando a gente faz uma análise desses produtos que a gente trabalha, desses extratos, para uma caracterização, digamos assim, a gente consegue identificar uma lista de diferentes moléculas bioativas, né? Ou seja, que de alguma forma podem interagir com as nossas células, nossos tecidos. E existem algumas dessas moléculas que são mais abundantes do que outras dentro dessa matriz química, digamos assim. Então, o que a gente vem também focando agora é justamente avaliar se essas moléculas, num sentido isolado, se elas conseguem trazer o benefício visualizado com o extrato inteiro, ou se seria uma ação em conjunto dessas moléculas, e daí a gente diz que seria um efeito mais sinérgico. Então, certamente, né, todo esse trabalho, ele com certeza visa e tem por objetivo, né, no futuro, a gente poder justamente propor uma formulação que nos permita desenvolver assim, avaliações de um caráter mais farmacológico, né? Então, nessa caminhada, né, a gente tem aí vários integrantes, estudantes, tanto do laboratório da professora Ana, quanto aqui nossos do PPG Nano, né? E aproveitando, inclusive, esse gancho, eu gostaria de perguntar para a professora Ana como ela acha que essa questão da mobilidade acadêmica, da internacionalização, venha contribuir com essas pesquisas, não somente, né, envolvendo a Covid-19 e os efeitos pós-Covid, mas em geral. Alencar, como eu falo para todo mundo, não importa se você mora no Canadá, no Brasil, na Índia, na França, na Inglaterra, saia, vai explorar. É a melhor coisa que pode acontecer para a sua vida pessoal e profissional. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente não aprende só profissionalmente, a gente aprende também a lidar com os nossos conflitos, que é uma parte imensa no trabalho de cientista. As nossas ansiedades, os nossos medos, a dificuldade de saber, será que vai chegar o pagamento mês que vem? Será que nós vamos ter dinheiro suficiente para financiamento da pesquisa? Tudo isso com a internalização de sair da sua zona de conforto, a gente aprende também como manejar a nossa carreira e aonde queremos chegar no futuro. A mudança da perspectiva internacional da pesquisa brasileira é fundamental para manter a qualidade dos estudos e atrair financiamento internacional ao Brasil. E para nós termos a colaboração entre países. Ciência tem que ser sem fronteira. Se há fronteira, não tem como sair ciência boa. Trabalho em colaboração, em grupo, é o que faz a gente poder evoluir como cientistas e na carreira. Que bacana, professora. Eu acho que a sua fala tem tudo a ver com a proposta do nosso programa, né? Essa troca cultural, essa troca de conhecimento, esse compartilhar de experiências, né? Entre um continente e outro, entre um país e outro. É muito bacana. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Novas Fronteiras, por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco e falar um pouco dessa grande pesquisa aí que a gente, né, deseja vida longa, então, para esse estudo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês e parabéns pelo programa lindo, Lisa. Obrigada. Muito obrigada também ao professor Alencar por contar um pouquinho como é que é feito esse estudo aqui dentro da Universidade Franciscana, que também já esteve lá no Canadá, né, professor? Compartilhando um pouco do que faz aqui e trazendo um pouco do conhecimento lá do Canadá aqui para a Universidade Franciscana.
Eu que agradeço, Laís. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também a presença de vocês e para rever esse programa você pode acessar o nosso youtube.com/UFNTV, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Até mais, tchau, tchau!